de começar, eu queria perguntar uma coisa para vocês. Vocês estão com alguma dúvida referente ao trabalho, referente às atividades, sobre a data de entrega? A líder de vocês passou que vocês tinham algumas dúvidas referente ao trabalho. Se tiverem, podem perguntar aí que eu vou responder, tá? Eu só vi aqui o que ela tinha me passado. Sim, era sobre o texto incentivador. Então, gente, o texto incentivador, o nome já diz, é para incentivar vocês, tá? Ele é como é que eu posso dizer? Um exemplo, tá certo? É só para vocês lerem e terem um norte do que vocês podem fazer referente ao trabalho, entendeu? Vocês podem fazer naquele esquema de perguntas e respostas, como está lá no texto incentivador, como vocês também podem fazer simplesmente um texto direto, sem fazer como perguntas e respostas, entendeu? Fica muito a critério de vocês isso. Eu estou aberta para o que vocês quiserem me apresentar, contando que tenha qualidade, tá? Que seja um trabalho de qualidade, que seja um trabalho bem feito e, obviamente, a altura, é, na verdade, no nível de vocês, né? Vocês já estão aí no nível técnico, finalizando o curso, então vocês já podem fazer um trabalho de qualidade, né? Daí vamos começar a aula de hoje. Se vocês tiverem dúvidas, podem ligar o microfone de vocês, fazerem as perguntas de vocês, tá? Se não quiserem falar no microfone, podem perguntar no chat também. Não é sempre que eu consigo visualizar o chat, né? Às vezes ele não aparece para mim enquanto eu estou dando a aula, mas na medida do possível eu vou respondendo. Se o trabalho é para fazer nas normas da ABNT, Anaílson, né? Cara, fica muito a teu critério, tá certo? Fica muito a teu critério. Como eu falei, eu não estou explicitamente cobrando introdução, conclusão, eu estou cobrando o conteúdo e as referências, tá? E a tua pontuação, ela vai se dar com a qualidade do teu trabalho, entendeu? Então, conforme você, tipo, se tu vai fazer um trabalho melhor, obviamente você vai ter uma pontuação melhor. Se você vai fazer um trabalho, deixa eu dizer assim, feito nas coxas, de qualquer jeito, né? Você não pode esperar ter uma pontuação boa quando você faz um trabalho na folha de caderno, por exemplo. Tá entendendo? Então, fica a teu critério. Se você quiser fazer pelas normas da ABNT, obviamente eu vou observar isso, que você fez dessa maneira, e você vai receber a sua pontuação de acordo com o seu trabalho, tá? Na verdade, de acordo com o teu conteúdo, tá bom? E com a organização. Então, vamos começar. Deixa eu só beber aqui uma aguinha, tá? Vocês estão conseguindo visualizar o slide? Pronto, agora os cachorros resolveram que é a hora de latir. Estão conseguindo visualizar o slide, galera? Podem responder. Sim, professora. Pronto, show. Então vamos começar. Na aula passada, a gente já viu toda a parte da anatomia. Na verdade, a gente viu muito por cima, né? Uma coisa assim, bem sucinta mesmo da anatomia. A gente só tem 5 aulas, então não tem como a gente se aprofundar. E, na verdade, não existe a necessidade, né? Porque o sistema nervoso, por exemplo, dos animais vai funcionar igual o nosso sistema nervoso, obviamente com exceção de algumas partes do nosso sistema, como o armazenamento de memória, né? E a gente aprende raciocínio lógico, e a gente aprende a comunicação, né? Coisa que eles não aprendem, não têm esse conhecimento nem como armazenar, mas boa parte, né? A parte grossa do sistema vai funcionar igual ao nosso. Sistema digestivo é que vai ter a diferença quando a gente se trata dos animais ruminantes, lá que a gente viu na aula passada.
né? Sobre o sistema esquelético, eles também vão ter ossos, e esses ossos vai ter o metabolismo igual o metabolismo ósseo da gente, ser humano. Então não tem necessidade da gente se aprofundar nisso, estudar tudo de novo, porque a gente já conhece a anatomia. Vocês já estudaram anatomia, já sabem como funciona o coração, como funciona o sistema circulatório, como funciona o sistema respiratório. Você já tem conhecimento disso, e se você tem conhecimento disso, você já tem uma base muito boa do conhecimento dos sistemas dos animais, tá? Do restante das espécies animais. Então, a gente não precisa mesmo se aprofundar na anatomia, né? Então, o que a gente viu na aula passada já é, na realidade, o suficiente para os exames que a gente faz rotineiramente nas clínicas, tá? E tem alguém com o microfone ligado. Gente, se não for para fazer pergunta, se não for para participar da aula, sim, é interessante que vocês desliguem o microfone, porque senão fica atrapalhando, tá? Mais alguém não está ouvindo? Ou só o Nicolas? Tá todo mundo ouvindo, fora o Nicolas. Nicolas, observa aí no teu celular se a saída de áudio tá ligada, tá? Quer dizer, eu tô falando como se ele estivesse ouvindo aqui, né? Falem com ele aí, mandou uma mensagem para ele no WhatsApp, alguma coisa parecida. Peço para ele olhar a saída de áudio, ver se tá saindo, tá? Que pode ser a conexão também e tal. Vamos continuar aqui. Então, a parte da anatomia que é de fato interessante, assim, para nossa prática no dia a dia das clínicas veterinárias, a gente já sabe, né, que é a parte dos ossos e sistema digestivo, porque a gente trabalha com exames contrastados, então a gente precisa ter esse conhecimento. Obviamente, a pessoa que trabalha com tomografia na área da veterinária vai precisar de um conhecimento de anatomia muito maior que o que a gente tem aqui. Quem trabalha com ressonância também, né? Quem vai trabalhar na radioterapia, nessas outras áreas vão precisar de um conhecimento da anatomia muito maior do que o que a gente tem aqui, tá? O que a gente viu foi o básico, né? Não tem como a gente se aprofundar nisso, porque se a gente fosse se aprofundar na anatomia, a gente perde o restante do conteúdo, já que são só 5 aulas, tá? Então, vamos focar, na verdade, a disciplina inteira, ela é bem sucinta, é bem direta, não tem muito o que arrodear, né? Não tem muito rodeio, porque não dá nem tempo da gente ficar rodeando. Mas vamos começar aqui a aula de hoje, tá? A gente vai ver hoje os meios de contenção. Tá? Existem 2 meios de contenção, tá certo? A gente vai utilizar na nossa prática diária meio de contenção física, mas existe a contenção química também, tá? Que não somos nós quem fazemos, quem faz é um médico veterinário, pelo menos é assim que é para acontecer, né? Só que a gente precisa saber que ela existe, como que ela acontece, porque a verdade é a seguinte, não é para a gente fazer, entendeu? Nós somos técnicos em radiologia, a gente durante o nosso curso, nem trabalhando com o ser humano, a gente não aprende a aplicar medicação, a gente não aprende a fazer punção venosa, a gente não aprende a pegar um acesso. Não é o tipo de conhecimento que cabe a nós, técnicos em radiologia, entendeu? Não cabe a nós na área humana e, obviamente, também não vai caber a nós na veterinária, tá? Isso vai caber a outros profissionais. Porém, a gente precisa saber que esses meios de contenção existem e a forma que eles são feitos. Agora, eu vou dizer uma coisa para vocês, me citando como exemplo, certo? Como eu falei, a gente não tem obrigação de saber, mas quando eu trabalhava na clínica veterinária, né, que na verdade quando eu saí de lá, eu sabia fazer um acesso, eu sabia fazer a aplicação de uma injeção, sabia, é, é, enfim, sabia fazer a contenção química.
tá? Eu sabia fazer isso. Por quê? Porque o pessoal da clínica ensinou. Tem dia que tem tantos animais, tem tanto a demanda de animal é tão grande dentro da clínica que você precisa ajudar, né? Eu só não indico que você faça contenção sem você saber, que você aplique a medicação sem você ter segurança para isso, tá? Alguém da clínica precisa te ensinar e você realmente precisa aprender antes de meter as caras para fazer isso, porque a gente está falando de um assunto muito sério. Vocês vão ver que em determinados momentos, se a aplicação for feita errada, se for feita no lugar errado, você pode causar até o óbito do animal. Então, por mais que a clínica peça para você fazer, né, você precisa tomar cuidado, precisa ter certeza do que você está fazendo, tá? Então, vamos começar aqui. Primeiro a gente vai falar da contenção física, né? E qual é o objetivo dessa contenção? Na realidade, qual é o objetivo da contenção em si? Não necessariamente só da contenção física. Então, o objetivo vai ser proporcionar uma postura adequada, um posicionamento adequado para o animal, de uma forma que ele se sinta confortável e que mesmo com o animal se sentindo confortável, a gente consiga realizar o nosso exame, tá? Quando esse animal está imobilizado, né, bem imobilizado, a gente vai poder posicionar ele da maneira que a gente quer, né, da maneira que a gente precisa na realidade, para poder fazer os nossos exames radiográficos, tá certo? Vamos entender aqui. O simples fato da gente posicionar o animal já é uma forma de contenção física, tá? Porque quando a gente vai posicionar ele, a gente estende uma extremidade dele para o lado, estende a outra extremidade para o outro lado, a gente já está posicionando o animal. Conforme a gente posiciona, a gente também já está contendo, porque a gente precisa segurar o animal, né, imóvel, para que a imagem não saia distorcida, para que não saia um falso diagnóstico de alguma patologia. Então, a gente precisa realmente imobilizar esse animal de forma física. Aí a gente vai entender como é que isso vai acontecer, porque isso pode acontecer com a gente segurando o animal e pode acontecer com o auxílio de alguns artefatos que vão ajudar a gente a posicionar o animal, tá? A gente também vai utilizar a contenção física para a realização de exames que não precisa de sedação ou de anestesia. No caso, raio-x não precisa de sedação, não precisa de anestesia, né? A não ser que o nosso paciente, que o nosso animal realmente esteja muito agressivo ou que ele esteja muito debilitado, né? Que o trauma que ele sofreu seja tão grande que a gente realmente acha que é impossível ficar movimentando ele ali. Aí a gente faz outro tipo de contenção, utilizando tranquilizante, utilizando a sedação ou anestesia para facilitar. Mas sem isso, a gente vai fazer a contenção física e precisa, né, do auxílio do proprietário do animal ou do técnico para poder segurar esse animal quando a gente faz o exame. Aí deixa eu dizer aqui uma coisa para vocês. Essa história do proprietário do animal dentro da sala de raio-x é uma coisa que vai depender muito de você. Entenda que quando você está no setor de radiologia e você é o técnico desse setor, você é o líder dali. Então é você que decide quem entra e quem sai, tá? Aqui, né, diferente da radiologia pediátrica, por exemplo, que você, por obrigação, precisa deixar que alguém entre, né, que o pai, a mãe dessa criança entre, aqui você não precisa permitir que o proprietário entre, tá? Vocês vão perceber, né, se tiverem a oportunidade de trabalhar com animais, vocês vão perceber que em determinados momentos o dono do animal atrapalha o exame, tá? Porque ele fica mimando o animal, ele fica de chamego com o animal fica realmente mimado, fica realmente manhoso, né? Aí dá um trabalhinho a mais pra gente para realizar o exame, tá? Mas a gente vai entender algumas práticas, né? Que a gente pode algumas atitudes que a gente pode tomar no nosso dia a dia, no trabalho, que vão facilitar aí pra gente fazer esses exames, tá?
No caso, a contenção física, ela pode ser feita de duas maneiras. Ou é você mesmo segurando o animal, tá? Na posição que você quer, ou você pede para o dono segurar o animal, ou para alguém que esteja lá auxiliando, auxiliar de veterinária, o próprio veterinário vai te ajudar com isso, tá? Ou, né? Você pode utilizar esses pesos, são como se fossem saquinhos de madeira, ou de madeira não, de areia, que a gente vai posicionar em cima das extremidades do animal para poder posicionar ele, tá? Só que aqui a gente tem um problema, porque algumas espécies, né, não vai dar para a gente utilizar esses saquinhos. Por exemplo, eu tenho um pitbull em casa, certo? Meu pitbull tem 7 anos de idade, ele é muito grande, muito pesado, e um saquinho desse daqui ele joga fora. Não segura ele de jeito nenhum. Ele joga fora, rasga o saquinho, não vai dar certo, né? Então, tem algumas espécies que esse tipo de contenção física não vai ser suficiente. Você realmente precisa segurar aqui com as mãos, tá? É melhor, na verdade, é mais seguro para o animal se você fizer essa contenção com as mãos do que com o saquinho, tá bom? E outra, sobre esses saquinhos aqui. Não é toda clínica que tem. Eu falo pela clínica que eu trabalhava, que lá não tem esses saquinhos. Não tem. Existe uma clínica aqui na Calcaia, se eu não me engano, que tem um amigo, professor amigo meu que trabalha lá, e eu já vi esse material lá, né? Mas na clínica que eu trabalhava mesmo, não tem. Não tem, a gente posicionava com a mão mesmo, tá? Outra, aqui ainda para contenção física, né? A gente tem que sempre ter em mente que mesmo que o animal esteja tranquilo ou pareça estar tranquilo, as clínicas veterinárias são locais hostis para eles, né? Quem tem um animal em casa vai concordar comigo nisso. Se você leva ele sempre no mesmo veterinário, sempre na mesma clínica, vai ter um momento em que ele chega na rua da clínica, ele já começa a ficar diferente, o comportamento dele já começa a ficar alterado. Ou ele fica muito ansioso, começa a abanar o rabo muito rápido, ou ele fica com raiva mesmo, fica agressivo, não quer andar, você precisa ficar puxando a coleira para ele ir, tá? É porque ele já conhece o local em que ele está entrando e ele não gosta dali. Porque sempre que o animal precisa ir à clínica veterinária, ou ele vai tomar uma injeção, né, para vacina, ou ele vai ser vacinado, ou alguém vai ficar mexendo nele, por exemplo, para fazer algum exame clínico, né? A galera do pet shop mesmo, né, que faz o banho, a tosa e tal, é bem mais tranquilo do que o que acontece nas clínicas veterinárias, e mesmo assim tem muitos animais que não gostam de ir para o pet shop, que chegam no pet shop já vão chateados, já vão ficando agressivos, né? Já vão mudando ali o seu comportamento, o seu temperamento assim que chega no pet shop. Imagine você quando ele chega na clínica, que toda vida que ele vai lá, ele leva uma injeção, toda vida que ele vai lá, alguém mexe com ele, ou é porque ele está com dor, ou faz ele sentir dor. Então, ele não gosta desse local, ele vai estranhar as pessoas que estão na clínica e vai estranhar principalmente você, técnico em radiologia. Por quê? Porque ele não vê você, ele não conhece você. Mesmo que ele vá na clínica várias vezes por mês, digamos que ele está fazendo algum tipo de tratamento, né? Mesmo que ele for lá várias vezes por mês, ele nunca vai te ver, a não ser que ele tenha uma lesão, né? A não ser que ele sofra um atropelamento, ou uma queda, ou se bata em algum lugar, né? Enfim, brigue com outro cachorro, enfim, uma lesão, né? Se ele não tiver nenhum tipo de lesão, ele nunca vai te ver, né? Eu falo por experiência própria. Eu tive um outro pitbull que ele morreu de velhice, né? Ele
passou 10 anos conosco e ele só precisou fazer raio-x uma vez na vida dele toda. Então, ele só viu o pessoal lá da clínica, do raio-x, lá da clínica, uma única vez. E ele ia sempre na mesma clínica, ele ia sempre no mesmo lugar, mas ele não conhecia o pessoal do raio-x. Inclusive, nem eu conhecia, né? Eu só conheci no dia de fazer o raio-x mesmo. Então, ele não conhece a galera da clínica, mas ele não conhece principalmente você, técnico em radiologia, tá? Então, é um ambiente ruim para ele e a gente precisa estar muito atento ao temperamento desse animal, tá? E outra, a contenção, ela tem que acontecer e ela precisa ser bem feita, independente do temperamento dele. Mesmo que o dono do animal esteja lá, não se preocupe, ele não morde. Ele é dócil, ele é amável. Gente, não acreditem nisso, não acreditem. O animal é dócil? É, com você, que mora na sua casa. O animal é amável? É, com você, porque ele mora na sua casa. Comigo não, ele não me conhece, tá? Ele não sabe o que é que eu quero fazer com ele. Então, ele não vai te tratar, obviamente, não vai te tratar do mesmo jeito que ele trata o dono dele, tá? Ele não vai vir com você para você abanando o rabo. Ele vai vir ser confiado, né? Oi? Não quero incomodar você. Também não quero deixar de conviver com você. A gente está também. Ele sente essa falta. Que bom que isso. Não tô entendendo, gente. Isso é o quê? É uma novela, um filme? Show. Então, a gente precisa ficar atento ao temperamento dos animais, tá? Até porque o primeiro reflexo deles, quando eles sentem dor, quando eles estão incomodados, é de morder, tá? Então a gente precisa ficar bem atento a esse temperamento para que a gente não tenha problemas, né? Então, para a gente fazer essa contenção, a gente precisa avaliar a raça do animal, até para a gente decidir qual vai ser o tipo de contenção ideal para esse animal, tá certo? Existem alguns animais, tipo os pinschers, né, os poodles, alguns animais pequenos, cachorros pequenos, que eles têm uma predisposição a desenvolver problemas cardíacos. Então, a gente não pode simplesmente chegar e fazer contenção química nele. Então, antes da gente pensar em fazer a contenção química, antes da gente pensar em aplicar uma medicação nesse animal, a gente vai tentar primeiro fazer a contenção física sem utilizar nenhum medicamento, tá? E outra, o uso da contenção química, né, deixa o tratamento do paciente um pouco mais caro. E nem sempre o dono quer pagar, tá? Dono, sei lá, pagou um absurdo no cachorro, porque a gente compra o cachorro de raça, né? E a manutenção desse animal é caríssima por mês. Aí quando chega no momento desse em que ele precisa fazer um raio-x, alguma coisa parecida, eles realmente se negam a pagar, não querem que você dê um jeito para que fique mais em conta. E o único jeito que sobe para a gente é fazer a contenção física, tá bom? Isso aqui você já sabe, eu não preciso nem me ater a isso daqui, né? Que todas as estruturas anatômicas que precisam estar na nossa radiografia, elas devem estar, né, aqui no caminho do nosso raio primário, precisam estar bem colimadas, né, para poder estar dentro da nossa imagem, tá bom? A outra, pacientes, né, que tem muito pelo, né, o Collie, o Maltese, o Poodle e várias outras raças que são muito peludas, a gente precisa fazer a limpeza entre os pelos. Aí eu digo uma coisa para vocês. Paciente deve ser limpo. É muito complicado essa história do deve ser limpo, sabe por quê? Porque chega muito paciente pra gente que ele vem de um atropelamento na rua, então ele vem todo sujinho, né? Não necessariamente só
os animais que têm muito pelos aqui. Os animais que não têm tanto pelo assim também deveriam vir limpos para a gente, mas não vêm, né? Muitos deles são moradores de rua, inclusive dessas raças mesmo. A gente tem muitos cães que moram na rua, né, que são de raça também, isso acontece. E quando eles chegam pra gente, vindo de um atropelamento ou alguma doença, algum cuidador resolveu trazer, ele vai vir sujinho, tá? E a gente vai ter que fazer o exame dele dessa maneira. O problema é que quando a gente pega esses pelos muito cheios de sujeira, a gente pode ter alguns artefatos na imagem, né? Pode apresentar alguns artefatos na imagem por conta da quantidade de sujeira que tem entre os pelos, tá? Mas a gente faz o que a gente pode, né? Eu não vou pegar um animal que acabou de ser atropelado, aí vou mandar banhar primeiro para depois eu fazer um exame. Não tem isso. A gente vai atender ele do jeito que ele vem. Tá? Então, coloca uma luva, né? Obviamente, você vai estar trabalhando de jaleco para evitar que você tenha contato com as secreções que o corpo dele libera. E até porque em cima da mesa mesmo, dependendo muito da dor desse animal, ele pode defecar, ele pode urinar, né? Por causa da dor, além da dor da fratura, além da dor da lesão dele, tem o fato de você estar movimentando ele. Ele tem uma fratura no fêmur, tá lá para fazer um raio-x dessa região e você está estendendo o membro dele. Então, ele está sentindo dor, tá? E essa dor, dependendo da quantidade da dor que ele está sentindo e da dor que ele suporta, ele pode sim defecar ou pode urinar na mesa e você precisa estar preparado para esse tipo de situação, tá? Recomendações gerais para contenção física, né? Evitar os movimentos bruscos, evitar movimentos precipitados. Como eu falei, esse é um animal que não te conhece, esse é um animal que não gosta do lugar que ele está, tá? Então você precisa agir com calma, você precisa tentar ganhar a confiança dele, tá certo? Meu rosto vocês ainda não viram, mas tá aqui, essa daqui sou eu, na época que eu estagiava ainda, tá? E esse é um pitbull, ele era um filhote, ainda não tinha nem um ano ainda na época desse exame. E eu era muito assim, gente. Na verdade, eu ainda sou assim, né? De conversar mesmo com eles, quando eles chegavam na sala. Não ia conversar com o cachorro lá na recepção com um rumo de gente olhando para minha cara, mas dentro da sala de radiologia, só eu, ele e as pessoas que me auxiliavam no exame, eu conversava com ele, tentava passar a mão nele, porque quanto mais ele confiar em mim, mais fácil vai ser para me fazer o exame dele. Tá? Então, essa história de tentar ganhar a confiança do paciente é muito importante, muito, muito importante, porque se ele confiar em você, ele vai deixar você fazer o seu exame, tá? Então, parece coisa de doido, né? Falar com o animal, mas eu falava, não vou mentir, falava mesmo, passava a mão até ele se acalmar. Quando ele ia ficando mais calmo, era que a gente tentava fazer o exame, tá? Principalmente quando eram raças grandes, assim, a gente deixa ele ficar bem à vontade até a gente poder fazer o exame, tá bom? A gente, sim, sempre iniciar com a contenção mais simples. E a contenção mais simples vai ser sempre a contenção física, tá? A contenção química, ela vai precisar, o animal vai precisar de outros exames, né? Antes de fazer a contenção química, principalmente se for um animal de raça. Eu falei para vocês, os animais de raça, eles têm predisposição a ter doenças cardíacas, né? O animal que a gente conhece como pé duro, né, que é um animal mestiço, que não tem raça definida, eles tendem a ser mais saudáveis. Não me perguntem o porquê, porque não existe uma base científica para isso, não existe uma explicação científica para isso. É a mesma coisa que acontece com o filho do rico e o filho do pobre, tá? O filho do pobre vai ali no meio da rua, passa o dia inteiro brincando no sol quente, de pés descalços, volta para dentro de casa como se nada tivesse acontecido, enquanto o filho do rico passa 20 minutos lá fora, quando ele volta para casa ele está gripado, né?
não tem explicação. Simplesmente a questão da quantia de anticorpos que esse menino criou aí durante a vida dele, e aqui não vai ser diferente, tá? Os animais mestiços, os animais que não têm raça definidas, eles tendem a ser mais saudáveis do que os animais de raça. Parece que eles são mais suscetíveis a algumas patologias, tá bom? Outra, essa contenção ela precisa ser feita em ambiente adequado, tá? Sempre que a gente for fazer a contenção de um animal, a gente tem que fazer em cima da mesa para facilitar o manuseio desse animal, para a gente não correr o risco, né, de deixar esse animal fugir, de deixar esse animal morder a gente ou machucar a gente, tá? As coisas que a gente tem que observar aqui, o temperamento do animal, como eu falei para vocês. Esse animal está num lugar que ele não conhece. E outra, a gente não pode, de maneira alguma, confiar no proprietário, tá? O proprietário sempre vai dizer que o animal dele é calmo, que o animal dele é tranquilo, que o animal dele não morde. E na realidade não é bem assim. O animal dele não morde ele, né? É tranquilo com ele, na casa dele, na cama dele, no espaço dele. Aqui, no lugar que ele não conhece, ele pode ser muito agressivo, tá? Então, sempre que puder, né, e se for realmente necessário, você pode pedir o auxílio do proprietário, tá? Mas lá na clínica mesmo, na clínica em que eu trabalhava, a gente não tinha essa prática de permitir que o proprietário entrasse na sala de radiologia. A gente não tinha essa prática, não tinha esse costume. Na verdade, a gente foi ensinado a não deixar, né? Deixa o proprietário lá fora, a gente faz o exame aqui dentro e quando terminar, ele pega o cachorro dele, o gato, enfim, o animal. Por quê? Justamente porque quando esse dono entrar, o animal tende a ficar mais manhoso e a dar mais trabalho para fazer o exame. Fora que quando a gente vai vendo os posicionamentos, vocês vão ver que tem alguns posicionamentos bem estranhos. E que o dono do animal acha que a gente está incomodando, que a gente está machucando o animal, quando a gente não está. A gente está fazendo o necessário para a gente poder ter um exame para dar o diagnóstico do animal, né? Mas dono não vai entender dessa maneira. E isso é o mesmo que acontece com a gente na humana, né? Existem alguns posicionamentos que a gente pede para o paciente fazer, que ele já vai dizendo logo que não pode fazer, que não dá para fazer, que isso vai machucar mais, né? Quando a gente sabe que dá para fazer, e por isso que a gente fica tentando. É óbvio que a gente não vai tentar machucar o nosso paciente, né? Aqui na veterinária não vai ser diferente. A gente não está tentando machucar o nosso paciente, mas o nosso paciente acha que nós estamos tentando machucar ele e o dono dele acha a mesma coisa, que a gente está tentando machucar o cachorro, quando a gente não está, né? Também a gente tem que observar local para contenção. Como eu falei, sempre que for posicionar o animal, sempre em cima da mesa, tá? Não confie nesse sorrisinho aqui, não. Esse animalzinho, ele sempre chegava sorrindo pra gente, sempre chegava brincando. Tinha momento que ele se urinava de tanta felicidade brincando com a gente dentro da clínica, mas no raio-x era outro animal. Parecia assim que tinha trocado de espírito, né? E isso é normal, né? Que quando ele sai de perto do dono, fica super normal ele querer ficar agressivo, querer ficar mais estressado, isso é super normal. E a gente tem que saber lidar com isso. Então, vai ser necessário a gente fazer o uso de focinheira em todos os exames, né? Porque ela vai trazer segurança para o animal e segurança para a gente. Aí você pergunta, como assim segurança para o animal? Os gatos, quando eles são atropelados, o primeiro impulso deles é morder o pneu, né? A maioria deles fazem isso. Já viram um rosto para morder o pneu. Quando a gente está posicionando o nosso animal ali em cima da mesa, se a gente deixar ele fugir, né? O primeiro impulso dele também vai ser de morder. Só que agora ele não vai conseguir morder um pneu, porque não tem um pneu. Ele vai morder a mesa.
E a nossa mesa é de metal. Isso vai fazer com que ele frature a mandíbula, tá? Então, a gente manter esse animal com focinheira não vai trazer só a proteção para a gente, para evitar que ele morda a gente, não. Vai evitar que ele mesmo se machuque, que ele morda qualquer estrutura que esteja dentro da sala, que seja de metal, que seja de um material mais durável, que vai danificar a mordida dele, tá bom? Daí, quando a gente não tem focinheira, isso acontece muito quando a gente está em campo, quando a gente precisa ir buscar algum animal na casa de algum cliente, ou, quando a gente tem que ir buscar animal na casa de algum cliente, pelo menos era o caso que acontecia conosco lá. Se não tivesse focinheira, né, que mesmo que na clínica veterinária tenha 1001 focinheira, parece que quando você precisa não tem nenhuma perto de você, todas elas fogem e se escondem. Então, a gente pega... isso aqui não é fita, não é durex, tá? Não vai machucar ele. É só um pedaço de... Não sei como é o nome dessa corda, mas é tipo... É feita de saco mesmo. Não sei como é que diz o nome dela. Mas é simplesmente colocar no focinho e amarrar. É o mesmo que a gente faz aqui, tá? Uma amarraçãozinha simples que vai impedir que esse animal tente morder a gente ou que ele se machuque durante o exame, tá bom? Aqui a gente tem a contenção física feita com os saquinhos, né? Para fazer esse tipo de contenção, como eu falei para vocês, a gente tem que avaliar a espécie do animal, tá? Nem toda espécie, nem toda raça de cachorro vai permitir que a gente coloque esses sacos, esses pesos em cima deles, tá certo? Eles vão retirar, vão jogar isso aqui bem longe. Meu cachorro é um desses que isso aqui não é nada para ele, tá? Mas nessas espécies menores a gente consegue fazer o posicionamento, já vê que ele fica aqui bem paradinho, sem conseguir se mexer, né? Aqui, se você observar, a cabeça dele tá bem retinha, né? Então, isso me faz pensar que antes de colocar o pezinho, antes de fazer a contenção física, fizeram a contenção química nele, porque senão ele não fica assim tão quietinho, tá? Ele vai ficar se mexendo aqui, querendo sair daqui, tá bom? Daí, quando a gente não pode utilizar os pesos, a gente vai posicionar com as mãos mesmo. A gente precisa tomar alguns cuidados, tá? Aqui, esse posicionamento dela aqui vai facilitar para a gente fazer os exames de tórax, tá certo? Que ficam expostos. Só que aqui não é uma mesa de radiologia, que é uma mesa de exame clínico mesmo. E também vai facilitar para a gente fazer um acesso aqui nesse membro torácico, para a gente fazer a aplicação de alguma medicação, alguma coisa desse tipo. Só que a gente tem que tomar um cuidado com esse cotovelo aqui dela, que fica bem em cima do pescoço do animal, tá? Então, dependendo da força que ela botar aqui, ela pode causar algum dano no animal. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso daqui, tá certo? Se você tiver mais alguém na clínica, né, se tiver um auxiliar de veterinária, alguém que trabalhe dentro da clínica que possa te ajudar a posicionar, é melhor do que você fazer isso daqui, tá bom? Aí aqui, para vocês verem, né, era aquele pitbullzinho lá, o primeiro que apareceu, que não era tão pequenininho, né? Ele é enorme de grande e precisou de 2 pessoas para fazer o posicionamento do animal e mais uma para acionar a máquina, né? Então, foi necessário 3 pessoas para fazer o exame dele aqui. E era um tórax também que ele precisou fazer. Por que a contenção física em gatos vai ser mais difícil do que em cães? Se não me engano, essa é uma das perguntas que está na atividade. Então, os gatos são menores, são mais ágeis, são mais magrinhos, então eles se enfiam em qualquer buraco. E a defesa deles, diferente dos cães, né, que vai se dar só com os dentes, eles também vão usar as unhas, tá? Enquanto o cachorro tenta só morder a gente, o gato ele morde e arranha ao mesmo tempo,
tá? E eles têm características territoriais muito fortes, gente, mas é muito forte mesmo. Eles têm aquelas caixinhas, né? O pessoal costuma levar os gatos dentro das caixas de transporte. E normalmente quem tem um gato em casa, né, quem faz o cuidado do gato bem direitinho, normalmente tem essa caixa de transporte para poder levar ele na clínica veterinária e trazer, e para poder levar para outros cantos também, né? Quem viaja com um animal, enfim. Essa caixa de transporte dele, gente, você não tá entendendo, não. É dele e pronto. Quando a gente tenta mexer, eles já querem morder, já bota as unhas para fora, já bota as garras para fora e querem arranhar a gente. A gente nem abriu a caixa ainda, eles já estão tentando arranhar a gente, tá? Então, eles têm as características territoriais muito fortes e a gente precisa ficar atento a isso, tá certo? A gente tem que deixar esse animal dentro da caixa de transporte até chegar o momento de fazer o exame, de preferência próximo dos proprietários, tá? Que é para ver se ele fica mais calminho até chegar a hora do exame. Outra, tentar aproximação com o gato. Gente, a literatura diz para a gente tentar aproximação com o gato. Mas eu, Flávia, tô falando de mim. Não dá certo, não. Gato não vai deixar. O cachorro, ele deixa. Ele deixa você passar a mão. Claro que não são todos. Depende muito da criação desse animal. E também da espécie, né? Da raça. Mas gato não deixa. Ele não te conhece, ele não quer você passando a mão nele, ele não quer você conversando com ele não gosta, não quer e pronto, acabou-se. Não adianta quem você, não interessa quem você é, entendeu? Então essa história de tentar aproximação com um gato não é assim uma coisa que realmente vai acontecer na vida real, né? A gente pode até tentar, mas ele aceitar é outra história. Fechar portas de janelas, gente, sempre que for examinar um gato, cachorro também, mas gato principalmente, fechar portas e janelas. Lá na clínica aconteceu um caso uma vez que o rapaz estava posicionando o gato em cima da mesa de radiologia e ele acabou soltando o animal tentou arranhar ele, não entendi bem o que foi, mas o gato pulou e a sala da radiologia estava aberta ainda. Graças a Deus que a clínica estava fechada, porque se a clínica tivesse aberta, esse gato tinha ganhado um monte no meio da rua, né? E a culpa ia ser da galera da clínica, né? No caso, enfim, nós, da radiologia. Aí o gato correndo dentro da clínica e cachorro latindo para um lado, cachorro latindo para o outro, e o gato correndo lá dentro fazendo um alvoroço até alguém conseguir pegar ele. Então, precisa manter as portas fechadas, as janelas fechadas, porque senão eles vão embora mesmo, tá? Sempre examinar sobre a mesa, né, para não ter esse problema de facilitar perder o animal, né? Se até na mesa a gente ainda acaba soltando o animal sem querer, imagine no chão, tá? E tomar cuidado com mudanças de comportamento. Tá? Ao meu ver, esses são animais muito bipolares, os gatos. Eles podem até deixar você chegar perto um pouquinho, mas pouco tempo depois eles já estão zangados, já estão tentando arranhar de novo. É incrível. Aqui a gente tem a focinheira de um gato, né? Que vai cobrir tanto os olhos como vai cobrir o focinho, tá certo? E para proteger, né, do gato tá arranhando a gente, algumas clínicas utilizam esse esparadrapozinho na ponta das patinhas. Eu não acho isso legal. Eu acho que esse esparadrapo vai arrancar alguns pelinhos e na minha cabeça isso vai doer e eu não acho isso legal, né? Mas cada clínica com a sua maneira, né? De lidar com os animais.
Daqui ele tá na caixinha dele. Se essa, como eu falei para vocês, se essa caixinha aqui for a dele mesmo, não for uma da clínica, né? Ele não vai querer sair daqui de dentro, nem vai querer deixar ninguém entrar aqui dentro, né? Colocar a mão para tirar ele daqui, não. E outra, existem alguns donos que colocam brinquedos, que colocam alguns paninhos aqui dentro. Aí é que o gato toma conta mesmo e acha que isso aqui é dele e acabou-se e ninguém pode chegar perto porque é dele, tá? Quando você tenta abrir aqui, ele já tá colocando aqui as garras aqui para fora, tentando te arranhar. Se porventura o gato fugiu, né? Fugiu. A maneira mais fácil da gente pegar ele vai ser assim, colocando a toalha, né? E pra gente segurar ele aqui próximo da região da cervical. Aí ele para. E a gente também pode conter ele dessa maneira, segurar ele dessa maneira para fazer a aplicação de uma vacina, a aplicação de alguma medicação aqui na região da coxa, tá? Daí você segura o animal dessa maneira, essa caixinha fica aberta bem aqui na frente, faz a aplicação aqui e já solta, porque ele vai correr para dentro da caixinha, tá? Isso é normal deles, é um instinto deles, tá bom? Aí a gente finaliza gato e cachorro, né? Os animais de pequeno porte. E vamos aqui para a contenção física em cavalos, em equinos, tá? Aí, só pra gente deixar isso aqui bem claro. Essa parte da contenção de equinos, contenção de bovinos, de ovinos. Gente, eu não sei fazer. Nem você vai saber fazer, tá? A gente não tem esse convívio com cavalos, a gente não convive com boi, com cabra, né? Não é da nossa rotina isso. Então, quando você chegar no lugar para fazer o exame, vai ter alguém que trabalha no Aras, alguém que trabalha no sítio, na fazenda, que vai te auxiliar com essa contenção. Eles vão fazer a contenção e você realiza o teu exame, entendeu? A gente só precisa saber como é que isso vai se dar, mas a gente não faz isso daqui porque a gente não sabe. Na realidade, a realidade é essa. A gente não sabe lidar com esse tipo de animal, tá bom? Mas a gente tenta. Aqui tem a focinheira dele, né, para ele não morder, também, tá? Aí a gente tem que observar o comportamento desse animal, sempre se posicionar à direita para ele ou à esquerda para ele não querer te machucar, tá? Tentar tocar o animal antes da realização do exame, né? Então, tentar criar um laço com esse animal antes de tu tentar fazer o teu exame, tá? Aqui eu acho que pode dar certo. Eu não sei, gente. Nunca cheguei perto de um cavalo, não, mas parece tão bonito nos filmes. Todo mundo chega, passa a mão e eles são super dóceis, né? Nunca se sabe. No fim, eu acho que dá certo esse negócio de passar a mão aqui, tá? Isolar o animal. No caso desse isolamento do animal, ele vai acontecer assim, por exemplo, se você for fazer o exame de manhã, na noite anterior, a galera que cuida do cavalo já vai deixar ele separadinho, numa baia separada, né? Que é para ele se acostumar com o local onde ele vai fazer o exame, tá? Tomar cuidado com os coices e não ficar atrás do animal justamente por conta dos coices, tá certo? Aqui são alguns aparatos que vão ajudar, né, na contenção do animal. Esse artefato vai impedir que ele se abaixe aqui, né, para tentar morder, alguma coisa assim parecida. E esse daqui aperta o focinho, eu também acho de uma maldade muito grande, mas quem lidar com eles é que sabe, né? Quem cuida desse tipo de animal é que sabe a dificuldade. Então, eles seguram, né? Prende aqui o focinho, que aí o animal já vai fazendo o que o sujeito quer, tá? Tem essas caneleiras, né? Que o animal vai ficar separadinho, separado de todos os outros, tá bom? Aqui a gente pode utilizar, né? Tem alguém com o microfone ligado. À sua disposição o tempo todo. Acho que você tem razão.
Pronto. Então, tem essas caneleiras, né, que o animal fica separado, forma tipo uma baia mesmo para ele ficar separadinho. E a gente pode utilizar ele nessa mesma posição aqui para fazer radiografia das extremidades, por exemplo, tá? Também tem essa forma de prender eles assim com cordas, né? Ficar segurando eles para a gente poder fazer as imagens, tá? Mais na frente, lá para o final, na última aula, eu coloquei várias imagens que a gente vai poder ver como que são feitas essas radiografias, tá? De animais de grande porte, de animais aquáticos, que é muito legal como se faz radiografia de animais aquáticos, como se faz cirurgias em animais aquáticos, é muito massa. E tem lá no finalzinho do conteúdo, a gente conversa sobre isso, tá? Aqui, gente, é mais a nível de curiosidade. Não é uma coisa que é muito cobrada da gente, tanto que eu não cobrei isso na atividade. Se nós tivéssemos uma prova, também não cobraria isso na prova, mas é uma curiosidade, tá? Estima-se, né, se diz nas literaturas que pelo menos há 4 milhões de anos as ovelhas e as cabras não eram separadas geneticamente, tá? Que era tudo uma única espécie, todo mundo no mesmo pacote. Aí depois foi que separaram. Só que se a gente olhar para esses dois animais, as diferenças são, tipo, gritantes, né? Primeiro aqui pela presença dos cornos aqui nas cabras, as ovelhas não têm chifres, né? E o pelo também é muito diferente, enquanto as cabras têm esse pelo mais liso, né? As ovelhas têm esse pelo mais enroladinho que vai formar lã. Então já dá pra gente ver que são animais bem diferentes, né? Aí aqui também a nível de curiosidade, até porque é um negocinho bem confusozinho, mas vamos entender aqui. A cabra é a fêmea do bode e eles dois juntos vão dar origem ao cabrito, tá? Geralmente eles têm o pelo liso e possuem cornos quase retos, por isso direitos, tá? Direcionados para o lado de fora, tá? E eles também costumam ter uma barbazinha no queixo, tá bom? O carneiro é o macho da ovelha e juntos eles vão gerar os cordeiros. Aí eles têm um pelo mais ondulado que vai formar a lã, né? E o cordeiro ele vai ter os cornos enrolados e sem barbela. A ovelha não tem, tá certo? Mas o carneiro vai ter, tá? Aí vamos entender aqui por que que existe essa confusão entre o carneiro, ou entre os bodes, né? E as ovelhas. No caso, é porque os nomes dos filhotes são muito parecidos, olha. Lembra que eu falei, o carneiro é o macho da ovelha e juntos eles vão gerar os cordeiros. Só que os filhos do bode com a cabra, eu também posso chamar de cordeiro ou cabrito, tá? E os filhos da ovelha com carneiro, eu vou poder chamar de borregos ou de cordeiros. Então, essa confusão aqui nos nomes, na classificação dos nomes, se dá justamente pelo fato de que eles eram considerados uma única espécie, né? Não eram separados. E isso causou essa confusão que ainda permanece até hoje, na realidade, tá? Aí, como que a gente vai fazer para conter, né, as cabras e os bodes fisicamente? Como que isso vai acontecer? Como eu falei, olha, se você observar aqui, todas essas formas de fazer essa contenção, nenhuma é uma coisa típica para a gente, uma coisa comum para a gente. Falo de mim, primeiro. Eu jamais ia saber laçar um animal. Tipo, eles estão aqui em cima do cavalo, segurando um laço, joga o laço e pega ali nas pernas, né, na
nos membros pélvicos desse animal e ele já cai no chão. Eu jamais saberia fazer isso. Então, quem faz esse tipo de contenção são as pessoas que lidam com esses animais, são as pessoas que cuidam desses animais, tá? A gente só faz as imagens, porque a gente não sabe fazer isso daqui, tá certo? Agora, a pessoa que trabalha especificamente com isso, né, que trabalha especificamente com essa espécie de animal, ela precisa ter uma noção de como fazer a contenção, tá? Mas quem trabalha nas clínicas de bairro, né, não tem tanta necessidade assim, não. No caso, vai ser laçar o membro posterior, né, os membros pélvicos, e puxar o animal, que aí ele já cai, tá? Montar sobre o animal, quem tiver coragem, eu jamais teria também. Pegar o animal pelos chifres, pela barba ou pelas orelhas, ou segurar o animal aqui pela prega inguinal e o pescoço. Aqui eu vou mostrar para vocês isso, tá certo? Derrubar o animal e prender entre os joelhos ou colocar os joelhos sobre o pescoço dele. Tudo isso para manter o animal no chão, tá? Aí aqui você vê ele segurando o animal na prega inguinal, né? E no pescoço. Ele conteve esse animal fisicamente, tá? Mas se a gente precisar fazer alguma radiografia, esse posicionamento aqui não vai ser interessante, né? O máximo que a gente poderia radiografar aqui, perdão, seria esses membros torácicos. A gente não ia conseguir radiografar nenhuma outra estrutura aqui, tá? Mas aí ele ia fazendo outros posicionamentos para a gente conseguir fazer nossas imagens. Aqui também vai existir esses artefatozinhos que vai imobilizar o animal para a gente realizar nossas imagens, tá? Aí vamos para a contenção física de bois. Gente, a criação de boi, né, é o maior entre todos os ramos da pecuária, né, pelo menos aqui no Brasil. Atualmente, a gente tem mais de 217 milhões de cabeças no Brasil. Desses 217 milhões, 29 milhões estão na região do Mato Grosso, tá? Então, assim, é uma coisa a se pensar. Quem pretende atuar na veterinária e trabalhar com animais de grande porte, aqui a gente tem sim, né? A gente tem muita parte aí do interior que tem fazendas, sítios e tal. E você pode sim, quem sou eu para dizer que não? Você pode sim conseguir trabalhar com esse tipo de animal se você quiser. Mas vai ser mais difícil, né? Porque a demanda aqui é bem menor do que a demanda que se tem lá na região sudeste, se eu não me engano. Acho que sim. Enfim. Então, lá no Mato Grosso, né, você vai ter uma facilidade muito maior de trabalhar com esse tipo de animal, tá? Então, aqui, para a contenção física dos bovinos, tentar a aproximação pelo lado direito, tomar cuidado para não levar uma cabeçada, né? E também tem que tomar cuidado com movimentos laterais dos membros anteriores, tá? E não ficar de costas pro animal, não ficar de costas, porque ele pode querer correr atrás de você. Gente, só quem já passou por um susto desse é quem sabe o quanto realmente é assustador ter um animal desse correndo atrás de você. Eu passei por isso uma vez, mas nem era um boi, uma vaca, assim, era um cavalo e foi realmente muito assustador. Eu nunca me esqueci daquele momento e, enfim, não ficar de costas para ele é literalmente um bom conselho, tá? Então aqui a contenção vai ser feita com essas amarrações, né, que permitem que o animal fique assim, deitado no chão, tá? Isso só quando for necessário, tá bom? Porque esse ato de deitar o animal não é uma coisa que ele está esperando, né? Ele não está esperando por isso. Então, se a gente puder fazer os exames com ele em pé, aqui na posição anatômica dele, é melhor, tá? Então, se puder fazer com ele assim, é muito melhor do que deixar ele deitadinho assim, tá? Daí existe esse artefato, que é a formiga, né? Ele se prende aqui
no focinho do animal e acredito que machuca, porque ele já começa a obedecer a partir do momento que isso aqui está preso no focinho dele, tá? Aí existe esse outro artefato aqui, que ele vai servir para pesar o animal, mas ele também serve para posicionar o animal, para conter o animal aqui quietinho para a gente fazer nossos exames, tá? Esse tipo de contenção aqui não serve para nós, mas existe, né? Serve para exames clínicos, serve para aplicação de vacina, serve para outros procedimentos clínicos, tá bom? Que eles colocam os animais nessa fileirazinha aqui, eu não sei o nome desse local, né? Mas eles vão passando aqui de um por um e alguém vai aplicando a vacina ou fazendo algum exame clínico de um por um conforme eles vão passando, tá? Aí a gente entra na parte de contenção química, né? A contenção química é basicamente a contenção medicamentosa, a contenção que vai acontecer por meio de fármacos, por meio de remédios, tá? A gente só vai fazer esse tipo de contenção quando a contenção física não for suficiente, tá? E outra, antes de fazer a contenção química, o médico vai ter que realizar alguns exames clínicos, tá? Para provar que é seguro fazer esse tipo de contenção, que é seguro a gente aplicar a medicação no animal, tá certo? E quem vai fazer, pelo menos quem deve fazer, é o médico veterinário, mas eu já falei para vocês que isso pode não acontecer. Na realidade, pode acontecer que durante o seu plantão você precise fazer essa contenção, né? Mas para que você faça, obviamente, alguém vai ter que te ensinar. Você não pode simplesmente meter as caras e fazer, né? Aí, uma coisa que eu já disse para vocês até na aula passada mesmo, né? Que durante o seu plantão você vai precisar atender diversos animais, né? Vai ter aí os cachorrinhos e os gatinhos, fofinhos, bonitinhos, quietinhos, mas a gente também vai atender pássaros, répteis, roedores que não está aqui, para as meninas que têm medo ou que não gostam. Eu já aviso que tem gente que cria rato, né? Não tô falando daquele rato preto de cozinha que vira gabiru bem grandão, não. Tô falando daqueles ratinhos brancos com olhinho vermelho, né? Que são roedores, querendo ou não, são roedores. Aí tem a galera que cria coelho, aí criam esqueci o nome agora, aqueles preás, né? Enfim, chega esse tipo de animal para a gente fazer exames e tem animais maiores, né? Só que esses animais maiores a gente vai ter mais em clínicas especializadas, clínicas que trabalham para ONGs que fazem o cuidado desses animais, tipo o IBAMA, né? Que aí eles vão atuar com, sei lá, crocodilos e leões e onças, né? Que é uma parte muito massa, na verdade. Só que não tá assim aberto, não é uma coisa comum, pelo menos para a gente encontrar nas clínicas veterinárias, tá? Então, como eu falei, a contenção química ela é feita por meio de fármacos. Aí esses fármacos podem ser tranquilizantes, sedativos ou anestésicos. E também acontece, dependendo do procedimento por qual esse paciente vai passar, ele vai precisar do sedativo e do anestésico, tá? No caso de cirurgia, por exemplo, ele precisa dos dois, tá bom? Aí o médico veterinário, ele precisa conhecer o efeito do remédio sobre o paciente e ele precisa, né, fazer um exame clínico no paciente para saber a temperatura real, a frequência cardíaca, a frequência respiratória e a pressão arterial desse paciente, tá? Ele precisa saber que tipo de efeito esses remédios têm. Por quê? Por exemplo, a ketamina. A ketamina é um medicamento que é utilizado na medicina humana, mas ele também é utilizado aqui na medicina veterinária, tá? Só que a ketamina, ela tem um efeito alucinógeno, tá certo? Então,
médico precisa saber exatamente a dose que ele vai dar para esse paciente. Ele vai contar o tempo, saber quanto tempo essa medicação vai ficar no corpo desse paciente, o tempo que ele precisa que esse paciente durma, que esse paciente esteja sedado, para que quando ele acordar, né, ele não esteja mais sobre o efeito da ketamina, porque se ele acordar, ele vai ter algumas alucinações, né, e a gente pode ter problema, que isso pode tornar o animal um pouco mais agressivo, tá? Então, precisa tomar cuidado com isso, certo? Por que e quando utilizar, né, a contenção química? No caso, quando a gente tem animais muito agressivos, animais agitados, medrosos e ou estressados. Mas aí eu já digo uma coisa, o animal que vai para a clínica veterinária, normalmente ele está em um desses 4 estados. Ou ele vai estar agressivo, ou agitado, ou medroso, ou estressado, e isso é normal, tá? Então, essa contenção química, ela vai ajudar na proteção, né, do veterinário e do auxiliar, né, e também do técnico em radiologia, tá? E vai ajudar com que a gente faça a imobilização do nosso paciente com mais segurança, né? Aí vamos entender aqui. Mesmo a gente fazendo a contenção química, ainda vai precisar fazer a contenção física, tá? Eu apliquei a medicação no paciente, mas ele não vai ficar na posição que eu quero, no posicionamento que eu quero, só porque eu dei um remédio para ele, não, tá? Então, a gente aplicou a medicação e agora precisa fazer o posicionamento. Quando a gente organiza o paciente para ficar na posição que a gente quer, a gente já está fazendo a contenção física, mesmo sem querer, tá? Então, a gente vai poder imobilizar o nosso paciente com muito mais segurança, tá? E isso vai permitir com que a gente realize o nosso exame com qualidade, tá certo? Se o nosso paciente não se mexe, se o nosso paciente está realmente imobilizado, sedado, tranquilo, ele não vai, obviamente, se mexer, não vai se movimentar durante o nosso exame e não vai causar artefatos na nossa imagem ou imagem com ruídos, enfim, tá? Também é preciso fazer a contenção química, porque esse animal, justamente porque ele está em um ambiente estranho, um ambiente que ele desconhece, com pessoas que ele desconhece, tá? Então, realmente só se for necessário, porque estar em um ambiente estranho pode causar, né, deixar ele em algum desses 4 estados que eu coloquei aqui acima. Tá? Também vai fazer a contenção química quando ele for passar por procedimentos dolorosos e para que a gente possa fazer justamente o posicionamento para o raio-x e para o ultrassom, tá bom? Fatores que a gente tem que considerar antes da contenção química. Primeiro, espécie e raça. Por que a raça? Como eu falei para vocês, existem algumas raças de cachorro, por exemplo, que são mais suscetíveis a desenvolver problemas cardíacos. Então, antes de fazer a contenção química, a gente tem que observar a raça desse cachorro para saber se vai ser seguro fazer essa contenção química ou se a gente precisa fazer exames, né? Antes de fazer a contenção, exames para averiguar o funcionamento do coração desse animal, exames de sangue para saber como é que está a questão dos rins e do fígado desse animal, antes de fazer a contenção química, tá? É aí que o negócio fica caro, porque além de você pagar a medicação da contenção, você precisa pagar pelos exames, tá? E tem muitos donos que preferem não fazer, tá bom? Daí a gente precisa avaliar o estado clínico geral, né, desse animal e observar a presença de doenças concomitantes. Por exemplo, se ele chega para fazer um raio-x porque sofreu um atropelamento, né? A gente tem que, antes de fazer a contenção, fazer outros exames para saber se ele tem alguma outra patologia, né? Porque a gente pode fazer a contenção, aplicar a medicação para ele não sentir dor durante enquanto a gente faz o exame, só que essa medicação pode causar algum mal a mais, porque ele tinha alguma outra doença já desenvolvida, tá? Aí a gente tem que averiguar a presença de dor ou de desconforto,
né? Na realidade, a presença de dor e de desconforto já faz necessário o uso da contenção química, né? Porque o animal lúcido, acordado, sem dor, é difícil da gente conter. Imagine um animal lúcido, acordado e com dor. Ele não vai deixar você movimentar ele. E na maioria das vezes, o animal que está na nossa mesa é um animal que está acordado, lúcido e que está com dor. E que você tem que dar o seu jeito, tá? Daí, também é preciso avaliar o jejum desse animal, né? Antes de fazer alguma contenção química, o médico vai explicar para os donos, né, quais os perigos de fazer a contenção sem fazer esse jejum, né? Aí ele vai dizer, olha, você traga o seu animalzinho para fazer o exame às 2 da tarde, mas ele precisa estar em jejum de 8 a 12 horas. Aí o dono do animal vai dizer, tá certo, eu vou fazer isso. Só que o que acontece? O animal não entende que ele tá com fome porque ele vai passar por um procedimento médico. Então ele vai pedir comida. Aí o dono vai ficar com pena e vai dar comida para o animal. Aí quando a gente vai fazer o exame, a gente faz a contenção química no animal, o que acontece? Esse animal pode vomitar, ele pode se engasgar, ele pode ter uma parada cardíaca, simplesmente porque o dono não ouviu a gente dizendo que ele precisava ficar em jejum, ou pelo menos não acreditou. E acreditem, isso acontece, tá? Então a gente, na realidade, meu professor, quando ele estava ensinando, na época do estágio, ele dizia assim: o dono, o proprietário do animal, considere ele sempre um mentiroso. Até ele provar que ele está falando a verdade, ele está mentindo, né? Justamente porque a gente tem que trabalhar com essa ideia de que o dono está mentindo para a gente poder tratar o animal dele da forma correta. Ele vai me dizer que o animal está em jejum, mas eu não vou acreditar. Então, eu vou deixar esse animal um pouco mais de tempo em jejum. E era isso que fazia. Se o exame era de tarde, de manhã esse animal estava lá. E ele ficava esse tempo todo em jejum para a gente poder fazer o exame. A gente tem que trabalhar com essa hipótese de que o dono está mentindo, justamente para a gente não ter problemas futuros. Porque se esse animal morre, o dono não vai querer dizer que a culpa é dele, ele vai querer dizer que a culpa foi sua, né? E que é a clínica que tem culpa, e processos, e lá vai essas coisas que não cabe a gente falar agora, né? Então, a gente precisa avaliar o local do exame, o tipo de exame, tá? O posicionamento que vai ser necessário, né, para a gente realizar esse exame. Se vai haver realmente essa necessidade de imobilização, tá? Se você pode fazer esse exame sem utilizar a contenção química, faça. Simplesmente faça. Utilize a contenção física sempre que for possível, tá? A gente também precisa avaliar as vias de administração, tá bom? Para escolher a via de administração, a gente também tem que ter em mente algumas coisas. Por exemplo, que tipo de medicamento você vai utilizar, tá? O temperamento do teu animal, o porte e a condição física do teu animal, exatamente isso. Você precisa ver se você está trabalhando com um animal sedentário ou não, antes de aplicar a medicação. Por exemplo, o meu cachorro, ele é um cachorro grande, mas, ao meu ver, ele é um animal sedentário. Por muito tempo, quando ele era mais filhotinho, até os 5, 6 anos, ele brincava mais, ele corria mais, né? Até porque tinha um cachorro pequeno com ele, então ele corria muito e tal. Mas agora não, agora ele é paradão, o negócio dele é ficar deitadão, olhando para a cara da gente, e se levanta para comer, depois se deita e fica lá de boreste de novo o dia todo. Então agora ele é sedentário. Então, quando ele chega na clínica, antes de fazer a contenção química, o médico tem que observar isso, tem que observar que ele vai demorar mais, ele tem um metabolismo muito lento e que vai demorar mais para ele expelir essa contenção, para ele expelir esse medicamento,
tá? Aí ele também tem que observar que o local do exame que eu tô falando aqui não é o local, a sala, tô falando do local do corpo em que vai ser feito o exame, tá? E o tipo de contenção física que vai precisar ser feito depois da contenção química, tá bom? Aí as vias de administração da contenção química, a gente vai ter a via oral, via tópica e as vias parentais, né? Que é a via subcutânea, via intramuscular e as vias intravenosa, tá? Aí a via oral a gente vai fazer por meio de comprimido, né? Ou de líquido, que tanto o comprimido quanto o líquido a gente vai colocar direto na boca do animal. Quem tem cachorro em casa sabe, quem tem gato em casa sabe o quanto é difícil fazer eles tomarem medicamento. A gente abre a boca do animal, coloca o comprimido lá dentro, fecha a boca, segura e quando tu solta, ele bota o comprimido para fora, né? Mas a via oral é muito mais fácil de se fazer, né? Tanto é que o próprio dono pode fazer, o próprio proprietário do animal vai poder fazer. Justamente uma das vantagens dessa via é que o dono vai poder fazer isso, né? Então, não é uma prática invasiva, não vai precisar furar o animal, né? Então não vai precisar fazer asepsia, é simplesmente abrir a boca do animal e colocar lá dentro. Aí uma coisa importante, não colocar o comprimido, né? Nem o líquido aqui na água de bebida. O líquido porque ele vai diluir todo. E o comprimido, eu vou te dizer por quê. Gente, eu já tive um cachorro lá em casa, e quem tem cachorro também deve saber disso. Que a gente, quando tem que dar alguma medicação assim, a gente pega um pedacinho de carne, aí enrola, né? Comprimido lá no meio da carne e bota pro cachorro comer. Tinha um lá em casa que ele comia a carne toda e ficava só o comprimido sambando lá dentro da vasilha. Ele não comia o comprimido, comia só a carne. Então é realmente muito difícil da gente dar comprimido para o cachorro. Para o gato, eu não sei como não ter experiência com gato. Nunca tive um gato na minha vida. Então, eu não sei se eles também fazem esse tipo de coisa. Provavelmente sim. Ou até mais, né? Que eu acho que eles são um pouco mais inteligentes. Mas é basicamente isso. A gente precisa colocar o comprimido lá na garganta mesmo do animal, né? Lá na passagem da boca para a faringe, para que ele não coloque o comprimido para fora, tá? Aí uma desvantagem dessa via é que ela mascara o real estado do paciente, tá? Então, se a gente precisar avaliar alguma coisa depois que a gente faz a administração da medicação, não vai ser possível, que a gente não vai ter resultados reais, tá bom? Que são só os demonstrativos de como a gente deve fazer, né? No caso do comprimido, é abrir a boca mesmo, colocar o comprimido lá dentro, e depois você fecha e segura. E do líquido, né? Que se o animal não quer abrir a boca de jeito nenhum, você puxa só o cantinho aqui, ó, que ele sempre tem esse restinho de pele aqui, esse excesso de pele. Você puxa, coloca aqui e já aperta o êmbolo que já vai lá para dentro o líquido, tá? Aí existe para vender nas pet shops esse aplicador de comprimido. A gente pode colocar o comprimido aqui dentro, ele parece uma seringazinha mesmo. A gente posiciona aqui na região da boca, né? E aperta, que aí o comprimido já é jogado direto lá na garganta do animal. Depois que colocou, fecha a boca do animal e segura até ele engolir, tá? Daí a gente tem a via tópica. A via tópica, na realidade, ela não chega a ser um método de contenção. Chega a ser um anestésico mesmo, tá? É para diminuir a dor, tá? Só vai reduzir a dor, vai ter um efeito de analgésico local, tá certo? Não vai causar aqui nenhum efeito sistêmico, não vai fazer o teu paciente dormir ou relaxar,
né? Não vai ter esse efeito sedativo sobre ele, tá? A gente pode aplicar na pele ou nas mucosas, né? Que é aqui o caso do colírio, tá? E nas mucosas ele vai ter uma maior absorção, tá certo? Uma coisa que se deve ter cuidado é que sempre a gente vai ter que aplicar, né, em superfícies íntegras, né, tomar cuidado para não aplicar em superfícies lesionadas, em que se tem alguma ferida ou algum caroço, alguma coisa desse tipo, tá? Aí vai ter em gel, pomada, spray, colírio, e a escolha disso daqui vai depender do nível da lesão, do que você está tentando tratar no momento, tá? As vias parentais. Como eu falei, a gente vai ter a subcutânea, a intramuscular e a intravenosa, tá? Aí aqui a gente precisa de um cuidadozinho maior. Por quê? Porque aqui a gente vai utilizar agulha, tá bom? Essa medicação ela vai ser aplicada internamente por meio das seringas e das agulhas. Então, vai ser necessário fazer a asepsia do local, né, onde a gente vai fazer essa aplicação com álcool ou com álcool iodado, sempre utilizar material descartável, não ficar usando uma agulha em um animal e no outro animal a mesma agulha e no outro a mesma agulha, que a gente pode passar doenças de um para o outro, tá? Utilizar, né, seringas e agulhas de tamanho adequado. Se você está lidando com um animal de pequeno porte, você vai utilizar agulha menor, tá? Seringa menor. Se você tá lidando com um animal maior, você vai utilizar um material ainda maior, tá? Tomar cuidado com o bisel da agulha, tá certo? E com a escala numérica, para não passar dos limites, se você não colocar quantidade de fármaco além do que o necessário, tá? E prestar atenção aí também na velocidade da absorção, tá bom? Justamente por causa daquele caso que eu falei para vocês. Existem alguns medicamentos, o exemplo da ketamina, né? Que vai ter aí efeito alucinógeno. Se você aplicar demais, vai demorar um pouco mais para fazer essa absorção, tá bom? Aí a via subcutânea, ela tem uma menor absorção, demora mais para ser absorvida, tá certo? Porém, o tempo de latência vai ser de 30 a 45 minutos, tá? É o que a gente mais vai utilizar em animais agressivos e de difícil contenção. Por quê? Porque é o mais fácil, gente, é o mais fácil. É só puxar a pele e aplicar. Não tem muito trabalho, não precisa preparar muito o animal para aplicar. A gente, pelo menos o que a gente fazia lá na clínica, a gente deixava ele solto dentro da sala, conforme ele ia se acalmando, né? A gente chegava perto e fazia a aplicação muito rápido, ele nem sente. Quando ele viu, já passou, acabou, e não tem muito o que chorar, né? O local de administração vai ser na região dorsal, né, na parte de cima do nosso animal, ou na cervical ou na lombar, que é onde a gente tem um excesso de pele, né? Que a gente puxa esse excesso de pele e já faz a aplicação nesses dois locais, tá? No caso, em um ou outro. E uma vantagem é que ele permite a aplicação de grandes volumes, na verdade. Quando você não consegue aplicar tudo de uma vez, você pode tentar novamente aplicar o restante da medicação, o efeito vai ser o mesmo, tá? Aí aqui só um demonstrativo, né? Aqui são os locais onde a gente pode aplicar. E aqui a gente vê que a agulha ultrapassa a barreira da pele, mas ela não chega até o músculo, né? Então, é subcutânea, ou seja, abaixo da pele, tá? Que também é o meio mais utilizado aqui para as campanhas de vacinação, né? A maioria das campanhas de vacinação vão ser, assim, com medicações subcutâneas, porque é mais rápido, é mais fácil, né? E outra, não pense que esse ato de puxar esse excesso de pele aqui em cima machuca o animal, porque não machuca, tá? Eles são acostumados com isso, né? As mães costumam carregar os filhotes por aqui, né? Seguram nesse excesso de pele e não causa dor nenhuma no animal, tá? Nem incômodo nenhum. Com a cara desse, tranquilão aqui tomando a vacina dele. Aí a gente tem a via intramuscular, né? Que também é utilizada em animais agressivos e agitados.
E a aplicação vai ser na parte de trás da coxa, tá? Na parte de trás da coxa. O período de latência é um pouquinho menor, né? Então, é de 15 a 30 minutos. Aí, a duração é menor que a via subcutânea e maior que a via intravenosa. Eu acho que é assim, porque eu não sei, literalmente não sei ler esses sinais aqui, mas acho que duração é menor do que a via subcutânea e maior do que a via intravenosa. Se eu tiver errado aí na leitura dos sinais, vocês podem me falar aí, tá? O fármaco que a gente utiliza aqui normalmente são fármacos oleosos, né? Parece um óleozinho e são mais viscosos, não é tão líquido, né? E isso é um problema. Por quê? Normalmente, quando se aplica esse tipo de fármaco, o paciente sente dor. Eu falo até por nós mesmos, né? Quando a gente toma injeções que são à base de óleo, a gente sente muita dor, o local fica bem dolorido, tá? E por isso podem surgir algumas complicações, como a formação de abscessos, tá certo? É por isso que eu falei lá no começo da aula para vocês que se vocês na clínica, vocês podem ter essa oportunidade de aprender a fazer essas coisas. Mas se você não tiver seguro para fazer, simplesmente não faça, porque você pode causar o óbito de um animal, tá? Lá em casa nós tivemos um animal que ele só tinha 6 meses, era bebê ainda, e mãe levou para dar a vacina em um lugar que era mais barato, e o cara aplicou a vacina errada, né, nesse momento. Poucos dias depois ele morreu, a perninha dele foi inchando, 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 até não poder mais. Tá? E ele morreu por causa dessa injeção que foi dada de forma errada e causou um abscesso. Eu não sei se ele pegou uma injeção intramuscular e aplicou subcutânea. Eu não sei o que foi que ele fez, mas ele aplicou errado e o cachorro morreu por causa disso, tá? E também é preciso tomar cuidado com lesões no nervo ciático, né? Que é um nervo que passa nessa região posterior da coxa, tá? Aí aqui, a agulha vai atravessar a barreira da pele e vai chegar até o músculo, tá certo? A gente já tá finalizando, tá, galera? Aguenta aí. Tá finalizando, só mais uns 10 minutos e a gente acaba, tá? Se você tiver seu animalzinho em casa, um cachorro, um gato, se você pegar ele nessa posição aqui e passar o teu polegar aqui, você já vai sentir. Tem um espaçozinho aqui que é onde vai ficar o músculo. É justamente ali que vai acontecer a aplicação dos medicamentos intramusculares, tá? Por último, a gente tem a via intravenosa. Aí aqui o efeito vai ser quase imediato. Em questão de segundos, o animal já está cambaleando, já está caindo. E isso é uma vantagem, né? Esse efeito rápido, tá certo? Período de latência aqui vai ser de no máximo 15 minutos, tá? E a desvantagem é que a gente precisa imobilizar o paciente para poder fazer a contenção. Tá? Aqui a gente precisa fazer a contenção física antes de fazer a contenção química. Por quê? Porque os locais de administração são os locais de difícil acesso, né? Aí a gente vai ter a veia cefálica, veia radial, veia femoral e veia jugular. Ó, aqui a agulha vai ultrapassar a barreira da pele, vai encontrar um vaso, né? Vai encontrar uma veia para poder fazer a aplicação. Aí a gente vê aqui a contenção, a forma que ela é feita. Precisa primeiro conter o animal fisicamente para poder fazer a aplicação. Aqui você vê que ela está segurando o animal deitado, né, lateralizado. Ela está segurando aqui os membros torácicos, deve estar segurando todo o restante do corpo também. E com toda certeza morrendo de medo dele se mexer, né? E aqui ele está segurando a região aqui da cabeça, do crânio, e ele vai fazer a aplicação aqui na veia jugular, tá? Então, são de difícil acesso. Para a gente fazer essa contenção é muito complicado, o animal normalmente não deixa, é bem desconfortável para ele e é também desconfortável para a gente, tá? Só para a gente finalizar, vou falar bem rapidinho aqui sobre a anestesia, né?
No caso, a anestesia também não é a gente que faz, é o médico que vai fazer, mas às vezes é necessário, né? Quando a gente está com um paciente muito debilitado, ele precisa fazer anestesia para a gente poder fazer o nosso exame, tá? Então, anestesia é um termo genérico, que na verdade o nome é anestesiologia, né? Que é o estudo da anestesia, tá? E é um termo que a gente vai utilizar para toda droga que for capaz de suprimir a dor, tá certo? Que no caso é o que acontece durante as cirurgias, né? Os processos cirúrgicos. A gente precisa que o nosso paciente esteja sedado e anestesiado para que ele nem acorde e nem sinta dor, tá? Então, a anestesia vai causar esse efeito de narcose, né, que é a perda da consciência, é esse sono artificial, um sono induzido, tá? Vai causar supressão temporária da dor, né, que é a analgesia, o relaxamento muscular e a proteção dos nossos sinais vitais, dos nossos pets também, tá? Aí o médico, antes de fazer anestesia, ele precisa avaliar o estado do paciente. Então, ele vai ver se esse paciente possui afecções renais, hepáticas e cardíacas. Por que as renais? Porque a gente já sabe que é nos rins que vai ser formada a urina, e que a urina ela é formada a partir dos resíduos de substâncias que o nosso corpo não utiliza, eletrólitos que estão em excesso, glicose que está em excesso, alguns medicamentos que estão em excesso, que a gente não precisa, que o nosso corpo não precisa, ele vai jogar fora pela urina, tá? Então, é preciso avaliar se o paciente possui algum problema renal para saber se ele vai conseguir se desfazer dessa medicação. Tá? A gente precisa também averiguar afecções hepáticas, porque a gente já sabe que é o fígado que faz o metabolismo desse medicamento. E as afecções cardíacas, primeiro, porque alguns animais são suscetíveis a desenvolver problemas cardíacos, né? Então, eles podem ter algum ataque cardíaco durante a cirurgia, ou também porque vai ser a corrente sanguínea que vai ser responsável por levar esse medicamento, né, para as estruturas do nosso corpo, sedativo para as estruturas do nosso corpo, tá? Então, a gente precisa avaliar a espécie do animal, né, a duração da intervenção, tá? Quanto tempo essa cirurgia vai durar, para me saber que tipo de medicação eu vou escolher, tá bom? A localização e a extensão dessa cirurgia. A gente precisa ver se vai ser uma cirurgia grande, se não vai ser, se é uma cirurgia a nível de castração do macho, por exemplo, que é uma coisa muito simples, que você aplica apenas uma sedação e um anestésico local, né? Diferente da fêmea, que você precisa dar anestesia geral nela, você precisa dar um sedativo, porque a cirurgia dela demora 40 minutos, enquanto a do macho demora o quê? 5, 10 minutos no máximo, né? Então, são processos bem diferentes e a gente precisa avaliar que o tamanho da intervenção, né, para poder saber qual tipo de anestésico que a gente vai utilizar, tá? Aí precisa fazer a escolha do agente anestésico e tem que ficar ligado aí no custo operacional, porque quanto mais medicação você utiliza, mais você vai cobrar do proprietário. Aí você tem que ver se esse cara realmente vai estar disposto a pagar pelo cuidado do animal, né? E algumas considerações finais. Sempre fazer exame pré-anestésico, né? Mesmo que a gente esteja falando de um animal mestiço, de um animal sem raça definida, sempre fazer um exame pré-anestésico para ter certeza ali que vai dar tudo certo, que não vai ter nenhum problema relacionado a doenças concomitantes, doenças que você não conhece ainda, né? Esclarecer o proprietário quanto aos riscos, né? Os donos precisam saber que mesmo sendo uma cirurgia eletiva, mesmo sendo uma cirurgia que aparentemente não tem risco nenhum, né? Ainda corre o risco desse animal vir a óbito durante o procedimento, tá? E um dos motivos que isso pode acontecer é justamente o jejum que ele não fez da forma correta, tá bom?
A gente tem que levar em consideração o estado físico do paciente, o temperamento dele, o tipo e o tempo do procedimento para poder escolher o anestésico, tá? Ter sempre na mão materiais de emergência, não só durante um processo cirúrgico, mas dentro da sala de radiologia também, né? Vai depender muito do tipo de animal que a gente está lidando e do estado dele. Normalmente a gente não tem material de emergência dentro da sala de radiologia, mas quando a gente sabe que a gente está lidando com um animal debilitado, a gente precisa ter, tá? E conhecer os fármacos, obviamente, você não pode aplicar uma medicação no paciente sem você nem ao menos conhecer o tipo de medicamento, né? Então, a gente finaliza a aula de hoje por aqui, tá, galera? E até a próxima aula da gente, né? Que vai ser na terça, não, é quarta-feira, né? Na quarta-feira da semana que vem. Eu espero vocês aqui no mesmo horário, tá bom? E se vocês tiverem alguma dúvida referente ao conteúdo, né, ou referente ao trabalho, referente às atividades, tá? Vocês podem perguntar que eu respondo a qualquer momento. Se eu não tiver mandado um e-mail para a líder de vocês, o meu endereço de e-mail, vocês me avisem que aí eu mando para ela, que vocês podem enviar as dúvidas para lá, ou vocês podem pedir o meu WhatsApp para ela que me perguntem, em algum momento eu respondo. Tá? No WhatsApp eu demoro um pouquinho para responder, mas eu respondo. E é isso, galera. Boa noite a todos. Até a próxima.